você assume a sua raiva, isso era uma coisa que eu fazia muito, assim, eu não assumia a raiva que eu tava sentindo. Eu o tempo todo tava experimentando ali uma insatisfação, uma raiva, uma irritação diante das coisas e das pessoas no geral, assim, sempre tinha uma sensação de raiva, tinha uma irritação constante ali. E era algo que eu sempre ficava escondendo isso, como se isso fosse errado, né? Eu me lembro que a minha mãe sempre usava essa frase, assim, sabe? De é errado sentir raiva, é feio sentir raiva, não sinta raiva. É como se tu tivesse que passar uma imagem sempre de uma coisa boazinha, de como se, não, nunca sinto raiva, sabe? Era nítido eu olhar para a expressão dela muitas vezes e dava para ver que ela tava se corroendo por dentro, mas sabe, fazendo aquela coisinha assim, não, não sei o quê. E ali, o tempo todo, aquilo ali fica mantendo essa percepção de ser algo fora de Deus, né? Essa percepção da raiva, ela é um mecanismo usado pela consciência para proteger o autoconceito, para proteger as crenças que estão dentro dessa ideia de autoconceito, dentro dessa ideia de ser algo à parte de Deus. Então, a gente aqui experimenta a raiva, né? Sente a raiva no corpo. Primeiro, a raiva ela é um pensamento, né? Tem alguma coisa aqui que não está de acordo com aquilo que eu gostaria que fosse, e a manifestação desse pensamento, ele vem, né, com essa emoção aqui que a gente chama de raiva, que vem de várias formas, né? Então, quando a gente olha para a raiva que tá ali e não esconde ela, decide não esconder, tu consegue liberar isso no sentido não de liberar a raiva, mas conseguir olhar para a interpretação que muitas vezes está por trás ali e tu não se dá conta. Porque se tu fica só negando, assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tu não consegue nem identificar o que tu tá pensando que tá fazendo com que aquela raiva se expresse, aquela irritação esteja ali. Então, quando tu olha assim numa situação e fala assim, né, pra ti mesmo, que era uma coisa que eu comecei a fazer, dizer, nossa, tô muito irritada. Eu tô muito irritada com isso, isso tá me irritando de verdade. E quando eu faço isso, quando vem ali o assumir que eu tô experimentando aquilo, vem muito rápido uma compreensão, assim, de que aquilo é uma vontade de uma crença, é alguma coisa que eu tô pensando de mim aqui já, ou alguma coisa que eu queria que fosse do meu jeito, e não tá sendo, então aquilo fica simples de olhar, tu desiste daquilo ali, e não fica passando mal, porque se tu não olha, né, se tu não assume, tu fica passando mal constantemente, e quando a gente dá realidade, né, a partir da metafísica de Um Curso de Milagres, trazendo aqui, né, a consciência, ela dá realidade para uma percepção de eu individual através de outras coisas, né, se relacionando aqui. Para ter eu, tem que ter o outro ali e o outro fazer uma coisa que não é de acordo com o que eu quero. Então, automaticamente eu dou realidade para essa dualidade, para essa percepção de duas coisas, e ali tem uma crença sendo defendida, a ideia de eu está sendo defendida de alguma forma. Então, essa simples atitude de assumir ali o que está sentindo faz com que a gente consiga retornar para o sistema de pensamento de onde está vindo isso, de onde eu estou localizando a minha existência, porque a gente não está perdoando a raiva, né? O perdão, para a metafísica de Um Curso de Milagres, não é perdoar as emoções ou perdoar a situação que parece que está me gerando a raiva, ou o que o outro parece que está fazendo, né? O perdão não tá nisso. O perdão tá na lembrança disso que tá antes de tudo, que pensou que poderia estar a parte de Deus, pensou que poderia ser um corpo, pensou que poderia ser outras situações, outras imagens, e isso tudo não tá existindo a parte de Deus, né? É como se fosse só um trampolim, um start para te olhar assim, nossa, eu tô me vendo aqui muito eu aqui, né? Tô me vendo a parte de Deus como se eu pudesse estar aqui experimentando essa raiva, como se essa pessoa tivesse me feito alguma coisa, ou como se tivesse a possibilidade de eu me acreditar, sei lá, inferior, sem valor,
rejeitável, né? A raiva, ela vem por uma série de coisas que a gente foi afirmando sobre nós mesmos a partir, né, desse nível metafísico. A consciência foi atribuindo significados, dizendo que ela é limitada de muitas formas, fica dentro de um estado de pequenez de muitas formas. Então isso fica sendo confirmado, ó, eu já tenho as crenças ali do que eu penso, e aí ao negar essas crenças, ao negar que eu tô me vendo individual em primeiro lugar, né, ao negar a separação, a ideia de separação, isso fica sendo colocado como se fosse o externo, né, o externo tá me acometendo aqui, ó, o externo é a causa do meu transtorno. Então, nunca né? A causa nunca tá no externo. A causa é sempre algo no nível dos pensamentos, né? Algo mental que está sendo ali confirmado e reencenado e escondido, né? Tem coisas que a gente pensa sobre nós que a gente não gosta de olhar muitas vezes, né? Tu não gosta de expor assim ao quanto a consciência que pensa essa imagem aqui se localiza num lugar de inferioridade, por exemplo. Então, parece que olhar para isso vai ser uma coisa muito ruim, assim, eu não quero ver o quanto eu me vejo dessa forma. Só que olhar para isso de dentro daqui, como se fosse eu sendo inferior, né? A Júlia experimentando sendo inferior, se sentindo inferior, isso faz com que a gente não olhe, porque tu pensa que é tu pensa que isso é alguma coisa pessoal. E não é pessoal, isso é a consciência. É a consciência que está se percebendo dentro de uma crença, e fazer isso de dentro faz com que a gente esconda, né? Tentar olhar de dentro. Por isso que o posicionamento sempre é de fora da consciência, sempre olhar a partir da verdade. A verdade olha para as ilusões e não se equivoca com elas. Só assim é possível esse desfazer, porque como é que eu vou olhar, né, de dentro de uma coisa que eu me acredito e aí eu vou ficar tentando resolver aquilo ali? Não tem solução. Então a solução é só a consciência indo para fora. Deus é o que eu sou um com Deus, e essa percepção aqui de um eu que se vê assim, ou dessa forma ou daquela forma, não é a realidade, não é o que eu sou. Então, só assim é possível experienciar o que é chamado de felicidade, né? Dentro da metafísica de Um Curso de Milagres, a felicidade é reconhecer que todos esses estados, não importa se ainda tem essas percepções aí, né? Esses condicionamentos dessas crenças ainda estão ali, não importa, a realidade já não é isso. Então, a felicidade está em reconhecer isso, ó. Que bom que eu já não sou isso, né? É impossível que a criação de Deus seja de qualquer forma limitada ou precise de alguma coisa externa para estar bem. Então, a lição de hoje, ela traz essa vontade, esse querer verdadeiro de ver só através dessa visão de Cristo, né? Dessa percepção corrigida. A lição de hoje é a lição 290. A minha felicidade presente é tudo o que eu vejo. A menos que eu esteja olhando para o que não existe, a minha felicidade presente é tudo o que eu vejo. Olhos que começam a abrir-se, enfim, podem ver. E quero que a visão de Cristo venha a mim hoje mesmo. O que eu percebo com a vista que fiz, sem a correção do próprio Deus, é assustador e doloroso de se contemplar. Já não permitirei, nem por mais um instante, que a minha mente continue a ser enganada pela crença de que o sonho que fiz é real. Este é o dia em que busco a minha felicidade presente e não olho para nada além daquilo que busco. Então, a consciência é que aceita isso, né? Os sonhos que fiz. Nem por mais um instante que a minha mente continue a ser negada pela crença de que o sonho que fiz é real. Então, quem está aceitando essa felicidade presente não pode ser a imagem aceitando, uma pessoa aceitando a felicidade, porque isso é impossível, né? De dentro do mundo aqui tem o tempo todo a dualidade e as diferenças e as coisas, então
não é para um corpo se sentir feliz, alegre, saltitante e sair para ele. Não, a gente vai experimentar essas oscilações aqui das crenças, vai experimentar vergonha, a própria percepção de raiva, vai vir né, vai vir aqui os pensamentos e muitas vezes a gente vai experimentar. Só que quem aceita a felicidade presente é a consciência que reconhece que é um com Deus. Ó, eu não quero mais acreditar que eu sou essa percepção equivocada aqui, ó, que eu tô habitando no nível da percepção. Ó, a percepção o nível da percepção é um equívoco, né? É um equívoco de percepção. Então, não é aqui que a gente precisa aceitar essa felicidade, é a partir da realidade, a partir da existência que já é antes de tudo. Então, com essa decisão, venho a ti e peço a tua força que me ampare no dia de hoje, em que só busco fazer a tua vontade. Pai, não podes falhar em me ouvir. Já me deste o que estou pedindo, e estou certo de que hoje verei a minha felicidade. Ó, já me deste o que estou pedindo. Isso não é uma promessa futura, né? De Deus prometer uma felicidade futura. Se pensar dessa forma, eu já estou me vendo aqui, eu que preciso fazer alguma coisa dentro do mundo ainda para experienciar essa felicidade futura que vai chegar em algum lugar e Deus também está em outro lugar, que não é esse reconhecimento presente aqui, ó, de ser Deus diante das coisas. Ó, estou certo de que hoje verei a minha felicidade. Antes disso, já me deste o que estou pedindo. Então, a alegria, a felicidade do ser já me foi dada na criação, né? A criação já foi criada perfeita, não como uma, né, se a gente pensar assim, a felicidade de Deus e de Cristo e da extensão de Cristo, não tem essa ideia de felicidade real, né, porque a gente entende felicidade aqui como uma sensação, muitas vezes, uma emoção, uma coisa, e no céu, nesse nível metafísico não tem emoção, tem o que tem a realidade. Então, se a realidade ela é uma única coisa, ela não muda, ela não oscila, ela só simplesmente é um estado constante. Então, isso é paz, né? Isso é felicidade porque não tem oscilação, não tem mudança na criação de Deus. Então, simplesmente é a gente aceitar esse estado presente e não se confundir, não querer esconder aqui essas interpretações e as sensações que vierem, só porque dessa forma a gente pode olhar para isso, para reconhecer como aquilo que é ilusório, aquilo que é irreal. Porque enquanto esconder, isso vai ser visto como o que eu sou, né? Isso vai ser visto como realidade. Então, esse é o convite para essa experiência dessa lição de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá e tchau!